cangaceiro José Leite de Santana, conhecido por Jararaca, além de ser um assassino sádico e cruel, era um homem forte, resistente, ágil, um exímio atirador e grande lutador de facas, características descritas pelo historiador Luiz da Câmara Cascudo. Jararaca, além de cangaceiro, também se tornou após sua morte num santo milagroso. Jararaca está enterrado no cemitério São Sebastião, na cidade de Mossoró, um município localizado no Rio Grande do Norte, onde anualmente, especificamente no Dia de Finados, recebe a visita de fiéis de diversos estados em busca de milagres. Diante da lápide, os devotos depositam flores, laços de fita e velas acesas, na esperança de ter seus pedidos atendidos. Há também relatos de que entre as oferendas há também preservativos usados, pois muitos acreditam que o falecido cangaceiro intervém em casos de fraqueza sexual. Mas antes de se tornar um santo popular, Jararaca fazia parte do bando do Rei do Cangaço e o seu nome ficou nacionalmente conhecido. Tem até um vídeo aqui no canal sobre a biografia completa desse perigoso cangaceiro. Caso você tenha interesse em assistir, é só procurar nos vídeos do canal. Virgulino Ferreira da Silva, ou Lampião, se tornou líder de um bando de cangaceiros no ano de 1922 e os comandou até sua morte em 1938. O bando de Lampião saqueava cidades e propriedades rurais em busca de riquezas. Em alguns casos, para evitar confrontos desnecessários, os cangaceiros ameaçavam as autoridades por onde passavam, cobrando uma certa quantia em dinheiro para que o bando não atacasse a cidade ou a propriedade. Com isso, a fama do Rei do Cangaço crescia no Nordeste brasileiro. Pela habilidade de escapar das forças policiais pelas matas espinhosas do sertão, Lampião já havia àquela altura sido elevado à categoria de lenda. O Rei do Cangaço gostava de atribuir a sua boa sorte de não ser capturado à proteção de Padre Cícero, de quem era devoto, e ao fato de ter o corpo fechado. Na verdade, o fator decisivo para o sucesso das fugas do cangaceiro era, além de seu senso estratégico, o apoio de muitos líderes políticos e coronéis da região, a quem seu bando servia como uma espécie de milícia. No ano de 1927, quando decidiu conquistar Mossoró, Lampião já era o grande terror dos sertões, o bandido mais temido de toda a história do Nordeste. Superaram em fama os cangaceiros que o antecederam, como o pernambucano José Gomes, o Cabeleira, o baiano Lucas Evangelista, o Lucas da Feira e até mesmo Jesuíno Brilhante. No período de 1926 a 1928, o comerciante Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins exercia a função de prefeito de Mossoró. Rodolfo era um renomado comerciante que atuou na indústria salineira nos municípios de Macau e Mossoró. Rodolfo Fernandes é considerado um herói por muitos moçoroenses, por ter conseguido organizar uma estratégia tática que repeliu a invasão de Lampião a Mossoró e salvou a cidade. No ano de 1927, Mossoró, que contava com 20 mil habitantes, estava vivendo um período de prosperidade econômica, possuindo o maior parque salineiro do país. Isso favoreceu a expansão comercial e industrial da região, exportando produtos para cidades e municípios vizinhos. A prosperidade de Mossoró chamou a atenção do Rei do Cangaço, que sabia que invadir Mossoró não seria uma tarefa fácil, mas valeria muito a pena se conseguisse saquear a cidade. A sua fama cresceria ainda mais. Desde o dia 2 de maio de 1927, Lampião reuniu seu bando e outros cangaceiros que conheciam a cidade para planejar cuidadosamente uma invasão. Antes de pôr o seu plano em prática e invadir a cidade, o bando de Lampião fez de reféns o coronel Antônio Gugel e o fazendeiro Joaquim Moreira. Uma semana antes da invasão, o coronel Antônio foi encarregado de escrever um bilhete a mando de Lampião, endereçado ao prefeito Rodolfo Fernandes. Neste bilhete, o cangaceiro fazia exigências para poupar Mossoró de uma invasão dos cangaceiros.
Lampião exigiu 40 contos de réis para não invadir a cidade. Ao receber o bilhete, Rodolfo Fernandes convocou uma reunião com as pessoas mais influentes da cidade e lhe mostrou o bilhete. Todos foram unânimes em não aceitar as imposições do rei do cangaço e decidiram resistir à invasão. Rodolfo Fernandes enviou uma carta para Lampião, avisando que não aceitava as exigências do cangaceiro e informou que o povo moçoroense estava disposto a enfrentar o seu bando caso a invasão acontecesse. Quando o mensageiro veio buscar a carta-resposta ao bilhete de Lampião, Rodolfo Fernandes levou-o a um quarto com vários caixões repletos de latas de querosene e gasolina, além de ter um caixão cheio com cápsulas de balas. O prefeito informou ao mensageiro que na cidade existia vários homens armados esperando o bando de Lampião. Lampião não deixou-se intimidar pela carta e informação sobre a quantidade de armamento mostrada por Rodolfo Fernandes e tratou de organizar seu exército de cangaceiros. Ao receber a última carta do prefeito, Lampião decidiu juntar um grupo formado com 80 cangaceiros, fortemente armados. Ao saber das notícias que corriam pelo sertão, o prefeito Rodolfo Fernandes começou a se preparar para defender o município de Mossoró. A cidade tinha pouco policiamento por ser muito pacata, contando com cerca de 10 soldados somente. Então o prefeito se juntou aos comerciantes para fazer uma cota e mandar comprar armas e munições em Fortaleza. Elas ficaram armazenadas na prefeitura para um possível ataque. A 2 quilômetros de Mossoró, Lampião e seu bando abandonaram suas montarias e seguiram a pé para a cidade. O bando se organizou em 5 grupos. O cangaceiro Sabino liderava 2 grupos de vanguarda. Jararaca liderava o 3º, Macilon liderava o 4º e Lampião liderava o 5º grupo, que ficaria na retaguarda. No dia 12 de junho de 1927, a cidade foi sendo esvaziada. Nas ruas se via idosos, pessoas doentes e mulheres chorando, carregando seus filhos de colo, levando trouxas de roupas, alimentos e água para a viagem. Era uma massa de gente que se deslocava pelas ruas da cidade em busca de um transporte. Famílias inteiras em completo desespero lotavam caminhões, automóveis e a única locomotiva que estava disponível na tentativa de fugir para cidades vizinhas antes do confronto começar. Enquanto os cangaceiros se preparavam para invadir Mossoró, o tenente Laurentino organizava um grupo de resistência com mais de 100 homens e começou a se preparar para o ataque. No dia 13 de junho, às 16 horas, o grande bando de cangaceiros chegou em Mossoró e percorreram ruas vazias da cidade. Os moçoroenses estavam espalhados por toda a cidade, escondidos em cima dos prédios altos, apontando suas armas na direção dos invasores. Quando os primeiros bandos de Sabino começaram a percorrer as ruas vazias de Mossoró em direção à casa do prefeito, Sabino estava com o sangue quente, ansioso pelo confronto. Ele não estava disposto a perdoar Rodolfo Fernandes por seu atrevimento ao não atender às ordens dos cangaceiros. Sabino resolveu se posicionar em frente à casa de Rodolfo Fernandes e com isso deu início a trocas de tiros. Os outros grupos de cangaceiros adentraram a cidade com o objetivo de ajudar seus companheiros, intensificando ainda mais o confronto. O dia escolhido para a realização do confronto era celebrado o dia de Santo Antônio e parece que o santo ajudou os moçoroenses no confronto, mandando uma chuva forte. A chuva dificultava o avanço dos cangaceiros, impedindo-os de ver com clareza de onde vinham os tiros e as bombas de querosene e gasolina que vinham em sua direção, impedindo-os de revidar. O embate durou cerca de 1h30 e os cangaceiros perderam rapidamente as forças ao verem seus companheiros caídos nas ruas. Os moçoroenses conseguiram encurralar os cangaceiros. Sabino, percebendo que o seu exército estava perdendo o conflito e para não morrer, decidiu sacar sua pistola e atirar para o alto.
Este era o sinal para se retirar. Lampião rapidamente fugiu, abandonou muitos companheiros e um deles foi Jararaca. O pequeno exército da resistência permaneceu firme em seus lugares com suas armas em punho, de plantão até o dia raiar. No dia seguinte, os moçoroenses foram informados que Lampião e seu bando teriam saído da cidade. Dias após o conflito, os moradores de Mossoró foram voltando para a cidade e, aos poucos, a rotina pacata vivida pelas pessoas foi voltando como era antes. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Jararaca foi traído por seu líder e estava ferido numa cidade cujos habitantes eram seus inimigos, então seu fim não era nada animador. Jararaca foi ferido no pulmão direito e na perna esquerda quando teria se aproximado de um cangaceiro chamado Cochete, que estava morto, na tentativa de pegar seus pertences que estavam em seu bornal, uma espécie de bolsa, para que não caíssem nas mãos dos inimigos, uma prática realizada pelos cangaceiros. Jararaca ficou escondido num arbusto e, ao amanhecer, arrastou-se por mais alguns metros, até encontrar um grupo de trabalhadores da estrada de ferro. O cangaceiro chamou um deles, chamado Pedro Tomé. Jararaca entregou uma quantia em dinheiro e pediu que ele fosse à cidade buscar algodão, gás e água oxigenada. Pedro Tomé era um homem caseiro, trabalhador e pouco dado aos fuxicos que corriam pelas ruas da cidade. Estava por fora dos eventos que aconteceram no dia anterior. Ele ouviu barulho de tiros, mas achava que era fogos de artifício, pois o dia 13 de junho é o dia que tradicionalmente se acendem enormes fogueiras em homenagem ao Santo Antônio. Ao chegar à farmácia, Pedro Tomé contou sobre o homem ferido e rapidamente foi alertado de que se tratava de um cangaceiro. Apavorado, Pedro Tomé voltou para casa, protegido por 2 policiais. Jararaca recebeu voz de prisão e foi levado para a cadeia pública de Mossoró, que ficava no centro da cidade. A cela em que Jararaca ficou trancado tinha grades que dava para a rua. Centenas de moçoroenses amontoavam-se em frente ao local para ver um cangaceiro de perto. A população enchia o cangaceiro de perguntas. Os moçoroenses queriam saber quantos homens ele havia matado e se ele se arrependia. Eles também queriam saber se ele tinha ficado rico ao entrar no bando de Lampião e quais eram seus arrependimentos. Até hoje, existe a lenda que, nesse momento, Jararaca teria confessado que sentia um único remorso de apanhar crianças com a ponta do punhal. Jararaca recebeu cuidados médicos na prisão e foi autorizado a permanecer parte do tempo em uma sala mais reservada, onde podia se acomodar numa espreguiçadeira de lona. Foi ali, provavelmente, que ele recebeu o Lauro da Escócia, filho do dono do jornal diário O Moçoroense, depois que o jornalista conseguiu autorização da direção da cadeia para realizar a primeira entrevista com Jararaca. Segundo o relato de Lauro da Escócia, seu interlocutor fazia barulho ao respirar por causa do tiro no pulmão e tinha os olhos opacos. Jararaca também revelou detalhes operacionais da tentativa da invasão a Mossoró, como o fato de ter sido Marcilon o idealizador do ataque. O jornal Correio do Povo também publicou uma entrevista bombástica com Jararaca. Ao repórter, o cangaceiro citou nomes de políticos e coronéis nordestinos que davam proteção e recebiam dinheiro dos cangaceiros. O cangaceiro ficou preso por 4 dias e, durante esse tempo que Jararaca ficou na cadeia, demonstrava sua altivez e arrogância em cada interrogatório que era submetido. Certa vez, ao ser interrogado, foi chamado de ladrão e ele teria respondido: "Cangaceiro não rouba, toma pelas armas." Na noite do dia 19 ou 20 de junho,
pois a data exata ainda é motivo de controvérsias entre pesquisadores, Jararaca foi acordado por 2 policiais, com a justificativa de que seria levado à capital para receber um tratamento médico adequado. Sonolento, Jararaca teria pedido alguns minutos para recolher seus pertences, dentre eles seu velho par de alpercatas. "Deixas aí, em Natal você será presenteado com sapatos de verniz", disse com ironia um dos policiais. Do lado de fora da cadeia, uma escolta formada por oficiais, dentre eles o tenente Laurentino de Moraes, aguardava o cangaceiro, sendo logo acomodado no banco de um Willys Knight com capota de lona. Quando o veículo já pegava velocidade, o cangaceiro olhou pela janela e estranhou o caminho que estava tomando. Em vez de ir em direção à estrada para Natal, iam na direção contrária, parando em frente ao cemitério São Sebastião, no centro da cidade de Mossoró. Os policiais arrastaram Jararaca para fora, adentrando o cemitério em direção a uma cova aberta. O que teria acontecido no cemitério durante anos foi motivo de controvérsia, pois o pesquisador Kiddelmi Dantas, membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, lembra que, enquanto esteve na ativa, o sargento Pedro Silvio de Moraes, um dos comandantes da resistência, sustentou que Jararaca havia sido morto com uma coronhada do fuzil de um policial, sem que seu corpo sofresse qualquer decepação. O depoimento de Moraes consta no livro Lampião em Mossoró, publicado pelo historiador potiguar Raimundo Nonato no ano de 1955. Em 1996, já na reserva, o mesmo Moraes daria outra versão dos fatos para o historiador Raimundo Soares de Brito, autor da obra Nas Garras de Lampião. Moraes teria dito: "De todas as ocorrências daquela noite, a que mais me comoveu foi quando os seus coveiros quebraram com picaretas e coronhadas de armas as pernas do infeliz bandoleiro, pois a cova que fora cavada antes era muito pequena." No dia 9 de junho de 2017, foi realizado um julgamento simulado para sentenciar ou inocentar o falecido cangaceiro Jararaca, falecido há 90 anos após a invasão de Mossoró. O júri simulado faz parte da programação da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Tudo aconteceu na sala de júri do Fórum Municipal Silveira Martins, em Mossoró. Os trabalhos do júri foram precedidos pelo juiz Breno Valério Fausto de Medeiros. O advogado e escritor Diógenes da Cunha Lima atuou na acusação, fazendo o papel de promotor de justiça. O também advogado e escritor Honório Medeiros estava encarregado de defender Jararaca. Para defender o falecido Jararaca, o advogado Honório recorreu a uma livre interpretação de um dos mestres da filosofia racionalista do século XVII para dar início à sua fala. Spinoza dizia que quem tudo compreende, tudo perdoa. Jararaca nasceu pobre, preto e bastardo. Jararaca nasceu condenado. Levava uma vida sem esperança, sem médico, sem música, sem alimento, sem nada. Olhava para o futuro e via, entre amanheceres e anoiteceres, longos dias de trabalho, praticamente escravo. Cangaceiros, ao contrário, eram homens embriagados de liberdade, assim como, no oeste americano, foram Billy the Kid e Bonnie e Clyde. O advogado pediu aos jurados e à plateia que evitassem julgar os crimes de Jararaca com os olhos atuais. Fez uma longa explanação sobre insubnação e evolução do processo civilizatório. Disse que Madre Teresa de Calcutá e o físico Albert Einstein, assim como Jararaca e Massillon, sobre cuja trajetória publicou em um livro, também eram rebeldes. Nos minutos finais de sua defesa, ao ser alertado por um oficial de justiça que o tempo estava prestes a se encerrar, Honório narrou o triste fim de José Leite de Santana. Os soldados, sob observação de tenentes e sargentos, levam Jararaca até uma cova previamente aberta. Percebem que ele estertora. Não estava morto. Os oficiais recuam e determinam que punham dentro da cova.
e estertorando, Jararaca recebe a primeira pasada de areia na cara. É sepultado, vivo. O Estado prendeu, julgou, condenou e executou Jararaca, sem que ele tivesse direito à defesa. Pagou uma pena violenta e tenebrosa. E estamos aqui reunidos para condená-lo de novo? O que peço é que compreendamos Jararaca, e porque o compreendemos, sejamos capazes de perdoá-lo. A plateia parecia impactada com o discurso de Honório de Medeiros. O advogado de defesa recebeu muitos aplausos. O advogado Diógenes da Cunha Lima tinha direito a uma réplica, mas a dispensou após ouvir o discurso de Honório. O juiz Breno Faustos de Medeiros determinou que 2 oficiais providenciassem a coleta dos votos. Cada um segurava uma urna de tecido vermelho aveludado. Na primeira, os jurados deveriam depositar o voto válido, vítima ou culpado, e na segunda, o descarte. Findada a coleta, o juiz recebeu a urna com os votos válidos e anunciou todos os votos, chegando a um veredito. Por 6-1, Jararaca foi absolvido da acusação de ser inimigo de Mossoró. O juiz solicitou aos presentes que ficassem de pé para a leitura da sentença. O Conselho de Sentença, composto por representantes da sociedade moçoroense, personalidade de reputação ilibada e capacitação inconteste, acolheu, por maioria, a tese da defesa, absolvendo o acusado no seu julgamento histórico e o reconhecendo injustiçado e vítima dos seus algozes. O único voto contra Jararaca tinha partido do médico e advogado Armando Medeiros, que disse: "Com esse júri, Mossoró renuncia à resistência e condena a figura de Rodolfo Fernandes. Jararaca era um delinquente de última categoria, um bandido de alta periculosidade. Como é que um homem desses é vítima de alguma coisa?" Mossoró tem, de fato, uma relação dúbia com os cangaceiros. Chuva de Bala no País de Mossoró, espetáculo teatral em que cerca de 80 atores encenam um acontecimento histórico que conta a expulsão de Lampião, trata Rodolfo Fernandes como herói. O espetáculo é um dos pontos altos da programação cultural da cidade, atraindo multidões de espectadores de toda a região. No ano de 2008, foi construído o Memorial da Resistência, um monumento histórico para contar os eventos que aconteceram no ano de 1927. O memorial fica localizado no centro da cidade de Mossoró, para sempre lembrar ao povo o ato heróico de ter resistido ao bando do Rei do Cangaço. Na manhã do dia 10 de junho de 2017, um dia após a absolvição de Jararaca, havia velas acesas no seu túmulo, que estava decorado com arranjos de flores. A poucos metros dali, ao lado da capela construída dentro do cemitério São Sebastião, está o túmulo do herói da resistência moçoroense, Rodolfo Fernandes. A construção, bem mais imponente que o de Jararaca, contendo um busto do líder político e adornado por colunas gregas, é conservado sempre limpo pelos funcionários do cemitério. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!